Ora, boa tarde, companheiros. Cá estou eu de novo para vos apresentar o meu novo produto que eu vou chamar a terceira geração dos meus iluminadores. Ou seja, como sabem, eu já vos apresentei a primeira geração, que era o vulgo T20, a segunda geração, que era o vulgo T38, e é esta que eu vou chamar a minha terceira geração. Não vou chamar nem T20 nem T38, porque isto é de tal maneira versátil que se adapta a qualquer circunstância a nível de cabeças de lente existentes no mercado neste momento. Portanto, eu considero que efetivamente esta seja a lanterna mais versátil que eu conheci até hoje, pelo que, e tem algumas características um pouco diferentes das anteriores, nomeadamente na precisão de cabeça, que eu acho, e como algumas pessoas já também notaram, não era o seu forte. Portanto, normalmente teria que se desenroscar, digamos assim, a cabeça toda para que ela fixasse bem, sem movimentos. Nesta versão de iluminadores, isso foi obviado, ou seja, tem uma precisão na cabeça muito mais apurada do que as versões anteriores. Eu já estava há muito tempo à espera que surgisse um modelo que desse mais essa garantia e finalmente encontrei. Apesar de utilizar o mesmo LED da minha última versão, portanto o Nightspark 38, este driver já vem com os 2000 mW, portanto vem a explorar a potência máxima do LED. Apesar do LED anterior também ser de 2000 mW, o driver sacava-lhe 1800 mW. Este saca os 2000 mW, portanto que é a potência que o LED consegue. Portanto, então vou passar a apresentar este Nightspark, começando por lhe salientar as características de intermutabilidade, ou seja, isto usa um tubo ou melhor, utilizam dois tubos que dá para aplicar duas baterias, ou seja, duplica a autonomia da lanterna, portanto não lhe dá mais potência, mas duplica a autonomia da lanterna. Mas para quem não quiser também pode utilizar só um tubo, ou seja, utilizar só com uma bateria, portanto tem essa versatilidade. Portanto eu passo a demonstrar, isto pode-se desapertar aqui ao meio, não é? E passa a utilizar só uma bateria, não é? Portanto tem que se tirar aqui o switch on-off de trás e basta aplicá-lo aqui. Já está, portanto fica na mesma com o tamanho idêntico à Nightspark 38, não é? Portanto, se quiser utilizar duas baterias, basta aplicar o tubo e pôr duas baterias. Estas baterias, como são baterias industriais, como já devem ter reparado, elas são chatas aqui no positivo. Então, para se poder utilizar duas baterias, é necessário soldar, pôr aqui um pinguinho de estanho, que é para elas poderem fazer contacto entre elas. Se não, caso contrário, como são baterias com o polo positivo chato, elas não encostam e depois não dão contacto. Portanto, se eventualmente depois me pedirem duas baterias, portanto o kit de duas baterias, pelo menos uma delas vão com este pinguinho aqui de estanho, precisamente para poder fazer o contacto. Portanto, metem primeiro a que não tem o pingo de estanho, metem depois a segunda e basta apertar. Portanto, e neste momento a lanterna tem a sua autonomia duplicada, não é? Portanto, esta é uma versatilidade, tanto pode ser utilizado com uma bateria como com duas baterias. Isto vem junto no kit, portanto depois utilizam como quiserem. Agora, a grande versatilidade também deste iluminador, portanto eu vou tirar aqui para ser mais fácil, é o seguinte, portanto, as cabeças saem completamente, bastando desenroscar. Portanto, isto serve para fazer a focagem, talvez que elas não têm folga praticamente nenhuma. Isto tem aqui um O-ring que faz travamento e não a deixa oscilar a cabeça, portanto é muito mais precisa que os modelos anteriores. Portanto, isto basta criar aqui um espaço sensivelmente de meio centímetro, 6 milímetros, 7 no máximo, para se obter o máximo de focagem possível com a cabeça.
Portanto, se continuar a desapertar, digamos assim, a desapertar a cabeça, ela vai sair completamente. Portanto, vai sair completamente. Portanto, neste caso é uma cabeça com uma lente de 38mm e vão ver que aparece aqui o LED exposto completamente. Este tem uma particularidade que basta desapertar à mão. Portanto, eu vou aqui desapertar à mão. Isto sai. Portanto, neste caso é um LED de infravermelhos, o IR850, portanto aquilo que já vos falei. Basta desapertar, sai fora. Se quiserem aplicar, por exemplo, um LED de luz verde, é só aplicar e já está. Portanto, se quiserem um de luz branca, que também tenho, é só tirar um e meter outro. E também tenho uma cabeça com um LED de 940 nanómetros. Portanto, há pessoas que insistem em experimentar o 940 nanómetros. Eu desta vez mandei vir LEDs para que essas pessoas que querem experimentar, portanto eu já expliquei qual é que era a diferença entre os 850 e os 940, continuo a preferir os 850, mas pronto, há pessoas que insistem nos 940 e que serve também para a maior parte dos casos, não é? E eu neste caso mandei vir para ter essa possibilidade também. Portanto, como veem, a pila, portanto, esta base vem completamente em metal e denso, portanto, isto é bastante pesado, o que também, quanto a mim, é uma mais-valia, porque, como sabem, isto aquece muito, como são LEDs de alta potência, se estiverem muito tempo ligados, começam a aquecer muito. E esta cabeça minimiza o aquecimento, porque como é em latão e muito denso, portanto tem uma grande componente de metal, consegue dissipar bastante bem o calor. Portanto, é uma mais-valia. Portanto, isto vou aqui pôr, né? E depois tenho esta versatilidade única, que foi a primeira vez que se conseguiu, que é poder aplicar uma cabeça com lentes maiores ou mais pequenas, portanto, com outras lentes. Portanto, neste caso é uma lente de 50mm que basta chegar aqui e apertar. Portanto, como veem, isto tem aqui uma folga bastante grande no início do aperto, mas depois na focagem nunca vai aqui, portanto fica sempre aquém bastante. Portanto, isto aqui, não vão estar aqui a tentar afinar até isto sair fora, porque não vale a pena. Chega a um ponto que vão tirar performance à lente, não é? Portanto, como veem, isto basta meter uma... E neste caso, mantendo o tubo, mantendo tudo o resto, fica-se com uma lanterna com uma lente de 50mm. E assim sucessivamente. Portanto, eu tenho à disposição, apesar de não ter mandado vir muitas lentes, principalmente estas lentes maiores, porque, em minha opinião, já expliquei isto, são umas lentes que, para fazer uma iluminação nas nossas esferas com LEDs de infravermelho, não são o ideal, portanto, que isto converge muito o foco e depois vão apontar muito só para as pedras e aquilo é um problema. Portanto, há uma intensidade de luz muito grande ali, muito focada, e depois não se consegue dissipar a luz. Portanto, é um problema para a iluminação de infravermelho. Portanto, estas cabeças têm realmente mais-valia para serem utilizadas com os LEDs brancos, para aquelas pessoas que querem ter uma lanterna, um foco efetivamente potente, ou seja, agarram numa lanterna destas com duas baterias destas, com um LED branco, conseguem fazer um feixe, um beam concentrado, conseguem ver a 200 ou 300 metros, se é que conseguem ver o que é que lá está, perfeitamente. Portanto, isto é uma luz muito intensa, converge muito a luz. Portanto, para aquelas pessoas que realmente quiserem ter uma lanterna de mão para quando quiserem olhar muito ao longe, tem aqui esta possibilidade. Portanto, dá para utilizar com o LED branco, com o LED verde, que também tenho, com o de 850 nanómetros e o de 940 nanómetros, mas portanto, tem essa possibilidade. Para quem quiser, fica aqui esta possibilidade, já ficam a saber qual é que é a diferença de tamanho, não é? Isto também é para ver que isto fica aqui um matacão de respeito, não é? Uma coisa que vos queria dizer também é que para se utilizar estas cabeças, principalmente a de 67mm e a de 75mm, é necessário uma montagem mais alta. Portanto, enquanto a de 38 para a lente de 38mm se utiliza uma montura baixinha que fica aqui bastante rente e fica mais elegante, para estas, como é óbvio, não é? Se eu tenho aqui uma cabeçorra deste tamanho,
eu não posso ter uma montagem baixinha, porque senão ela vai deixar a cabeça tocar aqui, não é? E então terá que ser uma coisa deste género, não é? Vou apertar isto, só para terem uma ideia. Portanto, só com uma só com uma montagem destas é que a lente não toca na mira. Portanto, fica ali uma pequena folga aí de uns 2 ou 3 milímetros, mas já é o suficiente para, portanto, deixar que a lanterna possa ser montada. Portanto, isto é uma possibilidade. Portanto, usa quem quer, quem não quer não usa, mas há esta possibilidade de utilizar uma lente até 75 milímetros. Ora bem, como já vos disse, portanto, as cabeças são intermutáveis, pode-se mudar em cada uma com o mesmo tubo. Ou seja, as pessoas que querem ter uma Night Spark 38, portanto, uma lanterna com uma cabeça de 38 mm, não é? E se porventura quiserem ter mais uma de 50 ou uma maior ou todas, têm essa possibilidade. Portanto, isto é completamente versátil. E pronto, e acho que é uma mais-valia medonha. Eu não sei o que é que se poderá fazer mais em termos de versatilidade. Para além disso, também há o tradicional chicote ou rabo de rato, como queiram chamar, que se pode aplicar aqui. Portanto, eu também já expliquei que isto para os infravermelhos não faz muito sentido, porque é mais fios e não faz muito sentido o ligar e desligar. Isto por acaso até tem o LED de luz branca aqui neste caso. Isto liga e desliga aqui, e também tem uma patilhazinha atrás que só liga e desliga conforme a gente quer. Portanto, ligo, desligo, desligo. Aqui, este é um botãozinho que funciona praticamente como este botão. Portanto, liga e mantém-se ligado, desliga e ele apaga. E este aqui comuta. Portanto, há quem... Isto, para mim, só se justifica quem utilizar ou os LEDs brancos ou os LEDs verdes por pessoas que não têm miras de visão noturna. Porque quem tem miras de visão noturna não precisa disto para nada. Basta ter aqui o normal, portanto, o interruptor normal, pode-se ligar, e para não ouvir este barulho, que é isto, pelos jeitos, incomoda, ou pode incomodar os porcos, não é? Eu acho que não, mas só se estiver muito perto, porque isto, um porco a 60 ou 70 metros não ouve isto, não é? Se quiser, ligam e rodam um bocadinho para trás e ela está desligada. Querem ligar, ligam para a frente. Portanto, isto não faz grande sentido, porque quando se está com o IR, portanto, está-se a apontar para o cevador e para tudo o que está ali à volta, sem ter o medo dos porcos arrancarem como se fosse com um LED de luz branca, não é? Portanto, acho que esta aqui é a solução ideal para evitar fiarada, etc. Não é? Portanto, isto era o que eu vos queria apresentar a nível da iluminador, e queria-vos também falar aqui de uma outra situação, que é o seguinte. Por vezes, isto é, portanto, como sabem, isto é uma montura fixa, e por vezes há alguns problemas no que diz respeito ao alinhamento da cabeça com a mira. Ou seja, ou porque esta calhazinha venha um bocadinho desalinhada, ou por um outro motivo qualquer, por vezes isto não fica 100% alinhado com a lente. E o que é que acontece? Quando está na concentração máxima de luz, portanto, vai lá desapertar, não é? Ela vai ficar mais comprida, a lanterna vai concentrando mais o feixe. E então, como concentra mais o feixe, pode não ficar 100% alinhado e pode estar a apontar ou um bocadinho mais para a esquerda ou um bocadinho mais para a direita. Portanto, normalmente, pela minha experiência, em muitos casos isto fica certo, mas noutros casos fica ligeiramente a apontar para fora, portanto a abrir. E isto é fácil de ver. Portanto, quando estão a olhar para o cebadouro, se virem, por exemplo, uma mancha do lado direito, quer dizer que a lanterna está um nadinha virada a apontar para o lado esquerdo. E então, como é que isto se resolve? É uma maneira muito fácil de resolver, que basta fazer isto uma vez, portanto, e depois de estar feito, aperta-se isto de novo e acabou. Portanto, é para sempre. Para aquela mira não precisa de se mexer mais nisto, que é o seguinte. Então, desaperta-se aqui
a montura e se ela está, por exemplo, imaginem que está aqui a apontar para o lado esquerdo, a gente vai querer que a cabeça rode um nadinha para o lado direito. E então como é que isto se faz? Se eu quero que ela rode um bocadinho para o lado direito, se eu lhe aplicar aqui um calçozinho de papel por baixo, nesta posição, o que é que vai acontecer? Quando eu apertar, isto vai obrigar a lanterna a andar 1/10 ou 2/10 para o lado de dentro. E já vai procurar fazer o alinhamento. Se um bocadinho de papel não der, põe-se 2, ou se for muito forte, põe-se o mais fininho. Então como é que isto se faz? Portanto, isto está assim, eu sei que tenho que pôr aqui o calço, meto aqui uma tirinha de papel, portanto, para isto ser mais fácil, não é? Para não estar aqui com um bocadinho já cortado, muito pequenino, e para coisa, isto é fácil, chega-se aqui, entala-se, dá-se só um bocadinho, deixa-se entrar só para aí 2 ou 3 milímetros, 3 milímetros chega, e volta-se a apertar, não é? Volta-se a apertar, porque quando eu for a dar aperto, o que é que isto vai fazer? Vai forçar a cabeça a andar ligeiramente para aqui, porque isto aqui normalmente são décimos, não é uma coisa que tem que andar meio centímetro para cada lado, é um décimozinho. Então vão e experimentam. Se aquilo não se vir manchas na concentração máxima, não se vir manchas escuras dos lados, do lado esquerdo e do lado direito, é sinal que ela está alinhada, portanto, e que não tem problema, portanto, está a iluminar a 100%. Se realmente chegaram a essa conclusão, chegam aqui com o canivete, não é? E basta cortar aqui o papel, tiram isto fora e já está. Portanto, e fica afinadinha para sempre, pelo menos para aquela mira. Se quiserem, por exemplo, que a cabeça rode ao contrário, portanto, imaginem que em vez de ser que ela rode para dentro, querem que ela rode para fora, metem um bocadinho de papel do outro lado. Portanto, metem um bocadinho de papel do outro lado, vão apertar e vão notar que a cabeça, neste caso, vai andar para fora, não é? Porque vai fazer chumaçar aqui, vai apertar aqui, vai andar com o rabo para acolá, portanto ela vai andar 1/10 para ali e muitas vezes 1/10 é o suficiente para que ela fique alinhada. Portanto, há pessoas que às vezes põem e dizem, não estou a ver bem porque isto está a apontar para cima ou para baixo. Portanto, neste caso, por exemplo, na minha, que é uma 750, normalmente eu tenho que lhe dar um bocadinho para dentro, mas, por exemplo, se for numa 870 que se aplica em cima, o que é que acontece? Ela muitas vezes está a apontar, imagina que está a apontar para baixo. Portanto, neste caso está a apontar para baixo. Se está a apontar para baixo, tem que só meter um bocadinho de papel de maneira, por exemplo, aqui, deste lado, para ela forçar e apontar para cima, um bocadinho. Normalmente é nesta posição que precisa da afinação. Para os lados nunca precisa, pelo menos não tenho conhecimento. Mas se precisar para os lados, imagino que era um bocadinho para baixo e para o lado, basta pôr o papel um bocadinho, por exemplo aqui a 45 graus, que ela vai fazer para cima e para um lado esquerdo ou para cima para o lado direito. Portanto, eu espero que esta explicação seja útil para muita gente, porque eu sei que isto às vezes é um bocadinho chato e ela não saía 100% alinhada, e isto é um procedimento que se levarem uma chavezita para a espera, até podem fazer isto quando começar a escurecer, podem fazer isto no próprio cevador, no próprio palanque, vão se entretendo e vão vendo que depois disto ficar, nunca mais é preciso mexer nisto, portanto apertam bem apertadinho e acabou. Portanto, esta explicação que eu também vos queria dar sobre o alinhamento das cabeças nestas lanternas, que eu espero que seja útil. Portanto, espero que tenha sido esclarecedor. De qualquer maneira, se tiverem alguma dúvida, pois eu estou aqui à disposição. Queria, antes que me esqueça também, portanto, existe uma outra montagem que é a intermédia entre esta e a mais baixa, que serve para a lente de 50 mm. Portanto, esta aqui será para a de 67 e 75 mm, esta serve para a de 50 mm, que já não precisa de uma tão alta. É evidente que uma destas altas dá para elas todas, mas se for, por exemplo, para uma de cabeça de 38, fica muito afastada aqui. Não quer dizer que não fique bem, que não dê para trabalhar com isto, mas fica um bocadinho inestético. Portanto, eu não gosto. Portanto, elas existem precisamente para obviar o problema do tamanho destas cabeças, que são relativamente grandes. E depois existe esta aqui, que por acaso tem a particularidade de ter uma calhazinha Weber por cima, portanto, para aquelas pessoas que eventualmente tenham utilizem, por exemplo, uma bateria extra daquelas, por exemplo, da Pulsar, utilizam isto e põem aqui de lado, ou um gravador, aqueles gravadores também têm a monturazita, metem aqui, utilizam aqui esta calha Weber, que por acaso esta montura traz essa particularidade. Portanto, olha, era isso que eu vos queria dizer hoje. Portanto, qualquer coisa,
perguntem-me, e isto aqui está apresentado no meu site www.marteleiros.pt. Se quiserem podem visitar e pronto, qualquer esclarecimento adicional cá estarei para tentar ser útil. Muito obrigado por terem assistido a isto. Obrigado.